É muito comum alguma criança, mas também adultos, e eu me fazia essa pergunta por muito tempo, fazer a pergunta para o padre: Padre, por que que em cima da cruz de Jesus está escrito INRI? Todo lugar que eu vou tem esse tal de INRI na cruz de Jesus. E a explicação é o mais simples que a gente possa imaginar. INRI, na verdade, é uma sigla, é uma abreviação. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Só que INRI está em latim, e a inicial das palavras Jesus, Nazaré, Rex Iudeorum. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. No latim nós não temos a palavra, a letra J, então sempre tem um I no lugar do J. Então agora sabemos que INRI significa Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, que foi o motivo da condenação de Deus. Só que nós sabemos que é verdade isso. Quem de nós aqui vai dizer o contrário? Que Jesus não é rei e que ele não é o rei dos judeus? Nós sabemos. Ele não é somente o rei dos judeus. Jesus de Nazaré, porque ele nasceu em Nazaré. É de Nazaré. Ele é também rei de todo o universo, nós sabemos disso. Mas por que motivo colocaram isso no alto da cruz? Irmãos, eles não colocaram essa placa porque eles estavam reconhecendo esta verdade. Do contrário, não teriam crucificado Jesus. Foi colocado este letreiro com uma espécie de zombaria. E também Pilatos, querendo fazer uma certa justiça, quis certificar-se de que todos soubessem que esta era a condenação daquele homem. Para que, de fato, ele fez isso lavando as suas mãos, por isso tem a expressão, lavando as mãos como Pilatos. Ou seja, eu não faço parte do que está acontecendo. Quando, na verdade, Pilatos também foi uma das causas, né? Ele permitiu que Jesus também fosse condenado. E uma das causas da condenação de Jesus, do ódio dos judeus à pessoa de nosso Senhor Jesus naquela época, era justamente que aquele homem, que muitas vezes comia e bebia com eles, que vivia uma vida normal como eles, se auto-intitulava como o Rei, o Messias, o Salvador. Eles não quiseram acreditar nisso. Para entendermos bem essa incredulidade e esse fechamento do coração do povo, mas desde já que fique claro que não foram todos que negaram Jesus. Na época de Jesus, muitos judeus se converteram. Muitas pessoas, diante do anúncio da palavra de Jesus, acreditaram no que ele estava dizendo e em que ele era, e professaram a fé em Jesus. Mas o contexto histórico era qual? Os judeus, naquela época e ainda hoje, têm uma expectativa, uma espera da chegada de quem? Do Messias, do Salvador. Para eles ainda o Messias não veio. Jesus não é o Salvador, não é o Cristo. Pode ser considerado um profeta. Eles até acreditam e eles até reconhecem que um tal de Jesus veio neste mundo. Mas dizer que ele é Deus, que ele é Salvador e que ele é o Rei de Israel, um judeu jamais irá dizer isso. Mas temos que entender um contexto. Este povo esperava a vinda do Messias, assim como hoje, para que viesse libertar eles da escravidão. E escravidão no sentido literal. Porque quando falamos hoje em escravidão, pensamos já na escravidão que o pecado causa em nós. Cada um de nós, infelizmente, fazemos em algum momento de nossa vida a experiência de nos tornarmos escravos de nós mesmos. Quando ficamos dependentes de uma situação ou outra. A proposta do pecado é a liberdade, mas quando abraçamos a proposta, ficamos escravos. Só que aquele povo, irmãos, estava escravo mesmo, no sentido que
Os romanos tinham dominado aquela região e submetiam os judeus a tarifas, a leis que não eram deles. No filme da Paixão de Cristo, percebemos esta divisão muito claramente quando nós vemos uma hora os soldados do templo e depois os soldados romanos com roupas totalmente diferentes, mostrando então essa fusão dessas culturas, na verdade a invasão da cultura romana naquele povo. E eles se sentiam profundamente humilhados. Na verdade, a história de todo o povo judeu foi sempre uma história de provação. Por muitas vezes o povo de Israel foi escravizado. Muitas vezes o povo foi levado cativo. Pensemos aqui nas grandes escravidões que o povo passou, primeiro no Egito, na mão dos egípcios, do faraó, e depois, quando Israel, Jerusalém foi saqueada e invadida pelos babilônios. Então aquele povo esperava que viesse, e as profecias apontavam que o Messias, o Salvador, viria de Belém. Eles sabiam que o rei de Israel viria de Belém, as profecias apontavam para isso, e que este rei seria descendente de Davi, porque esta é a promessa de Deus, e Deus nunca falha em cumprir o que diz, o que profetiza. Mas de repente aparece um homem, como qualquer outro homem, conhecido, e todos quando viam Jesus no começo falavam: não é este o filho do carpinteiro? Nós não conhecemos sua mãe, os seus irmãos, seu pai? Como pode agora este homem que nós nem conhecemos estar falando da lei, estar curando os doentes? Então eles não conseguiam entender e conceber que o Messias, que o Deus de Israel seria uma pessoa, um homem, o Verbo divino encarnado. Então o coração deles foi se fechando, e quanto mais milagres Jesus fazia, quanto mais sinais ele fazia para mostrar a sua origem divina, mais o coração daqueles homens iam se fechando, até o ponto de chegar a crucificar ele na cruz. E qual foi a pior condenação? Qual foi o motivo da condenação? Porque aquele homem, sendo homem como qualquer outro, se fazia rei de Israel. E de fato era. Só que tem uma grande diferença. O reinado do Messias, irmãos, o reinado de nosso Senhor não se realiza nas realidades materiais. Eles esperavam um Messias que viesse com uma espada, com um escudo, que viesse montado num cavalo, que viesse guerrear, que viesse destruir e matar todos os inimigos e enfim instaurasse o reinado de Deus, o reinado de Adonai. Nosso Senhor Jesus frustrou as expectativas humanas. E isso é verdade. Jesus nunca se preocupou com as expectativas das pessoas. E sinto muito em dizer, Jesus não quer realizar a sua vontade, muitas vezes. Por mais duro que seja essa verdade, nosso Senhor não irá fazer a nossa vontade. Muitas vezes o que escutamos em outras religiões, em outras igrejas é: não, Jesus vai cumprir todas as suas expectativas. Tudo o que você desejar, Deus vai cumprir e realizar. Não quero decepcioná-los, mas decepcionando vocês. Mas Jesus não vai cumprir as suas expectativas e nem os seus desejos, se essas expectativas e desejos forem somente coisas materiais, humanas, mundanas e passageiras. Agora, se desejamos o reino dos céus, se desejamos o paraíso, se a nossa expectativa nesse mundo é unicamente fazer a vontade de Deus e alcançar a santidade que Ele pede de nós, isso eu posso dizer com certeza, Ele vai realizar. E Ele vai te dar todas as graças, Ele vai te mostrar todos os caminhos,
e vai te dar todas as oportunidades para que você, nessa vida, chegue à santidade, chegue à perfeição e alcance a bem-aventurança. Isso eu garanto que Ele vai fazer, porque é promessa dEle. Mas Ele nunca disse que iria fazer tudo que nós queremos, e nem do jeito que nós queremos. E na verdade, muitas vezes, a maioria das vezes, as coisas não acontecem conforme a nossa vontade. E graças a Deus que é assim. Bendito seja Deus que Ele não faz a nossa vontade. Imagina se Deus concedesse o desejo de todo mundo que quer ganhar na loteria. Ninguém ganha nada, não é? Quantas pessoas jogam na loteria todos os anos? Milhões, não é? Se todos ganhassem, cada um receber 50 centavos, R$1, percebem que não faz sentido? Certas vontades nossas. E às vezes, mesmo se você ganhasse muito dinheiro, talvez esse dinheiro seria a sua perdição. A verdade é essa. Do que adianta Deus conceder $1 bilhão a você, se você não tem a virtude, se você ainda não conquistou a ordem, o controle nas pequenas coisas? Vai sumir tão rápido como chegou esse dinheiro, se você ganhasse. E é de fato o que acontece na maioria das pessoas que ganham grandes quantidades em fortunas, em herança. A mesma velocidade que se ganha é que se perde. Porque não se tem a virtude no coração. Não se tem o tesouro mais importante, que é a virtude no coração, na alma. Queridos irmãos, nosso Senhor Jesus frustrou as expectativas daquele homem, daqueles homens, mas realizou perfeitamente a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? De que pelo seu sangue derramado da cruz, Ele restaurasse todas as coisas. O sacrifício de nosso Senhor Jesus restaurou todas as coisas e apagou o pecado do mundo, nos abriu a porta do reino que não está aqui, mas está no céu. Com o sacrifício único, eterno, irrepetível de nosso Senhor Jesus, recebemos todas as graças que precisamos para sermos santos e participarmos do reinado de Cristo, que não está no mundo, mas está nos corações. Se Ele é rei, Ele precisa de um lugar para reinar, e o lugar do reino de Deus está dentro de nós. O reinado de Deus acontece em cada alma que se abre à sua ação, acontece em cada coração que deseja e anseia as coisas do céu. Por isso todos os dias rezamos no Pai Nosso, e vamos rezar novamente. Venha a nós o vosso reino. Quando rezamos no Pai Nosso isso, estamos pedindo que o reino de Deus, que é Deus mesmo, venha ao nosso coração e que se realize plenamente em nós. Outra coisa surpreendente é que no Evangelho de hoje, a igreja nos coloca o Calvário, nos coloca o mistério da cruz. E aqui podemos pensar, hoje celebramos Jesus, Rei do Universo. Aonde está o trono de Jesus? Se Ele é Rei, onde estão os seus guardas? Aonde está o seu castelo, como nosso imaginário consegue imaginar, não é? Quando pensamos em rei, pensamos em castelo, pensamos em guarda, pensamos em armaduras, pensamos em toda aquela estrutura medieval que é vista nos filmes. E aqui pensamos, onde está o reinado de Jesus? Onde está o seu trono? Está aqui o trono de Cristo, a cruz. Ele começa a reinar, pregado, cravado numa cruz. Em vez de uma coroa de diamantes, de pérolas preciosas, a coroa do nosso Senhor, nosso Rei, é uma coroa de espinhos. Em vez do reconhecimento, da gratidão, em vez dos aplausos, o nosso Rei recebe o escárnio, recebe a humilhação, recebe a dor e o flagelo. No alto da cruz,
um pedido muito ousado, um pedido muito inusitado. Um ladrão pede perdão. Por que Deus permitiu que no alto da cruz estivessem dois pecadores, dois malfeitores, como diz a Sagrada Escritura? E a Bíblia não coloca detalhes de quem é esse homem, nem fala o nome. A tradição atribui o nome, a esses homens que estavam lá, mas a Bíblia não coloca o nome deles, nem explica de fato qual foi o motivo de condenar, mas sabemos que eram grandes pecadores, porque ele mesmo reconhece: para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Então eles sabiam que tinham cometido um crime horrível, e eles mereciam aquele castigo. Irmãos, nós somos esses ladrões. Nós estamos aqui nesse Calvário. Cada um de nós diante de Deus é pecador, é miserável como esses homens. Só que também cada um de nós, assim como esses dois ladrões, recebemos a graça, a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados. Que impressionante, que paradigma, que mistério é esse? Aqueles dois homens que viram nosso Senhor, acompanharam Jesus em todos os momentos da paixão redentora. Aqueles dois homens viram a mesma pessoa, viram a mesma verdade, receberam de Deus a mesma oportunidade. Um rejeita a graça, o outro aceita a graça. Um zomba de Jesus, rejeita o perdão, exclui o amor e a misericórdia de Deus, se fecha a ação da graça, coloca uma pedra, uma venda nos olhos para não enxergar o amor de Deus. O outro, na mesma situação, pede perdão, reconhece a sua miséria e pede ainda que Jesus o acolha no paraíso. A nossa vida é isto, irmãos. Cada um de nós passa exatamente por estes mesmos momentos. E a decisão da salvação no final é minha, é sua. Sim, é Jesus que nos salva. Ele é o nosso Salvador, o nosso Rei. Mas Ele não pode salvar quem não quer ser salvo. Jesus não podia fazer mais nada do que já fez para salvar aquele homem. Não tinha nada que Deus pudesse fazer para tirar aquele homem da condenação eterna. Porque ele se fechou. E tomara que cada um de nós não faça o mesmo, mas que sejamos como o bom ladrão, que reconhecendo o próprio pecado, reconhecendo a miséria, pede a misericórdia de Deus. Alguém poderia ficar indignado, que injusto, Passou a vida inteira ofendendo a Deus, e agora no último instante pede o perdão. Irmãos, para quem muito ama, há muito perdão, e com certeza aquele ladrão não fez aquilo de repente. Com certeza, até antes de começar a ser crucificado, aquele ladrão já estava se recordando dos seus pecados, enquanto subia com a cruz, enquanto carregava a cruz atrás de Jesus, porque eles fizeram o caminho do Calvário junto com Jesus. Enquanto eles carregavam o madeiro da cruz, ele com certeza ia se recordando dos seus pecados, já ia deixando para trás o homem velho, até que chegado o momento em que estivesse pendurado lá no alto com Jesus, conseguiu exclamar e pedir uma última vez a misericórdia do Senhor, e escutou de nosso Senhor uma das mais belas afirmações no Evangelho: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E este é o desejo de Deus, meus irmãos, que cada um de nós esteja um dia com Cristo no reino definitivo, que cada um de nós esteja com Ele no paraíso. Ele veio para nos salvar,
veio para nos dar o céu, mas nós precisamos tomar as decisões da nossa vida, precisamos fazer as escolhas certas. E também nós, assim como esses dois homens, temos todos os dias a oportunidade, o caminho, a graça de Deus para escolhermos o melhor. Temos sempre diante de nós o bem e o mal. O que vamos esperar? Será que teremos a graça que esse bom ladrão recebeu? De no último instante se arrepender? Talvez não tenhamos essa graça. Por isso é hoje o dia da salvação. É hoje o dia que nosso Senhor quer começar o seu reinado no seu coração. Permita, irmãos, permita que essa graça invada o seu coração. Permita que essa graça transforme a sua vida. E feliz aquele que já começou a reinar com Cristo, que permitiu que o Senhor fosse Rei e Senhor da sua vida.